Nosso programa, gente, é super fácil. Você pode mandar sugestões, perguntas aí para os nossos entrevistados. Recadinhos também. Quero saber qual cidade que você está acompanhando aí, esses 90 municípios, da onde você é. Só mandar para a gente o nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente? Estou esperando aí o seu recadinho. Bom, gente, estou aqui hoje recebendo, a Fernanda Filipim. Ela que é farmacêutica e trabalha com gestão da qualidade em análises clínicas e vai contar pra gente aí, sobre essa atuação, como ela funciona. E se você em casa aí tiver dúvidas, já pode interagir com a gente, mandar perguntas, quiser saber mais também sobre esse mundo aí, tá liberado o nosso WhatsApp, 4599254747. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais hoje para falar um pouquinho aí sobre o teu trabalho, que é na área farmacêutica, análise clínicas. Eu queria que você começasse explicando para a gente como é trabalhar nessa área e as funções também, É um prazer estar aqui hoje falando da minha área. Eu sou suspeita a falar porque eu amo. Nasci numa Isso é muito bom, Quando a gente ama o que faz, a gente faz com mais leveza, mais clareza e o mais importante, poder passar isso para as pessoas também, Fernanda? Com certeza, principalmente porque quando você vai fazer um exame de sangue, você vai no laboratório e você vê a primeira fase só. Você só vê ali tirar o sangue depois. O que acontece? O que acontece dentro de um laboratório? Então, assim, eu falo que quando eu vou falar sobre exames, eu vou falar sobre a minha área, é importante eu mostrar também a minha paixão, mas mostrar que, por mais simples que pareça, às vezes um exame numa emergência pode ficar pronto em 15 minutos. Mas todo esse processo, que podem ser mais de 50 processos, a gente tem que garantir que tudo está sendo feito da melhor forma possível. E aí que entra a garantia da qualidade, a gestão da qualidade. São processos. Processo de coleta, processo de execução, processo de entrega do resultado do exame. Tudo isso faz com que a gente tenha um resultado bom para aquele paciente. Por quê? Dentro da nossa área é muito comum a gente falar sobre isso, que 70% das intervenções do médico depende de um resultado de exame. Então, hoje a medicina é baseada em evidência. Então, você precisa de algo que complemente aquele diagnóstico. E um bom diagnóstico faz toda a diferença. E a gente também sabe, Fernanda, que o exame de sangue, como você falou, é que vai dar o diagnóstico para o médico fazer, ou se vai fazer cirurgia, ou se vai ter que tomar um medicamento, ou se não pode também tomar um medicamento também. Tudo isso através do sangue, desses exames laboratórios, a gente pode saber também, Inclusive, nós vimos isso no Covid, que as farmácias realizavam também esses exames, Isso aí pode continuar também, ou isso aí tem que ser feito em laboratórios? Porque ali era uma pandemia e aconteceu isso tudo, era novidades para todo mundo, Exatamente. O que acontece? A gente tinha uma RDC, a RDC que regia laboratórios clínicos, antiga, já estava há 18 anos, já defasada mesmo. E o que acontece? Na pandemia, a farmácia começou a realizar exames. Eles tinham uma situação que eles poderiam realizar. E, de fato, ajudou muito. Por quê? Porque, às vezes, laboratórios estavam com filas enormes quando lançaram os exames e as farmácias começaram a fazer, Então, a gente tem uma RDC nova, que entrou em vigor agora em agosto, fazendo com que laboratórios continuem executando exames de análises clínicas, mas a farmácia também pode. Só que é um outro tipo de exame. É aquele exame de triagem. Para todo mundo entender o que é um exame de triagem, é um exame básico. Ele vai te nortear, ele pode auxiliar o médico, mas não é com fim diagnóstico. Então, por que é importante a população saber? Porque esse menu de exames vai aumentar. E pode aumentar. Segundo a RDC, a farmácia está liberada a executar esse tipo de exame, mas nunca por punção na veia. Só aquela punção digital. Sabe aquela picadinha no dedo? Aquela agulha de diabetes, fazer esses exames. Isso, assim, eles têm os dispositivos que podem realizar. Aquilo é fidedigno? Está liberado? Sim. A Anvisa liberou com essa nova RDC, mas esse laudo da farmácia, ele não vai servir para um fim diagnóstico. Ele pode auxiliar o paciente, por exemplo, ele vai em algum determinado horário que o laboratório está fechado, que o posto de saúde não consegue entender alguma situação, e ele precisa de um norte de alguma situação, então pode executar.
mas dando alteração ou não, o paciente com sintoma ainda precisa de um exame com fim diagnóstico, que aí o paciente tem que ir ao laboratório. Mas, tipo assim, Fernanda, a farmácia, no caso, ele dá o resultado mais rápido? Tipo assim, é mais rápido que um laboratório? Que a gente sabe que tem alguns exames que demoram uma semana, mas também tem uns que do dia para o outro também já são resolvidos. A farmácia é mais rápido, então sai na hora? Alguns exames, tem alguns exames que não vão conseguir ser atendidos na farmácia. E o que a gente tem que pensar também, quando esse paciente vai na farmácia, ele está indo em qualquer momento do dia. E a gente tem, dentro de exames de análises clínicas, a questão de precisa jejum, precisa estar num preparo, né? Então, o que a gente chama de fase pré-analítica. A analítica seria a execução do exame. A pré-analítica é a coleta, a forma da coleta. Uma punção digital é diferente de uma punção do sangue. Quando tu vai no laboratório, às vezes são até 10 tubos, 15 tubos, 20 tubos, dependendo da quantidade de exames que você precisa fazer. O que são aqueles tubos? Anticoagulante diferente, uma substância química ali que vai inibir alguma situação, o que vai fazer com que aquela amostra seja uma amostra pura para você identificar algo específico, entende? E quando você faz uma punção digital, é algo que vai te mostrar um resultado ali pontual, né? Isso dentro de análises clínicas tem alguns nomes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque, né? Mas bastantes nomes. Nomes e cores também, né? Cores, tem muitas coisas, muitas coisas. E assim, mas então é possível você escolher entre fazer exames em farmácia ou laboratório, por exemplo? Você pode decidir ali, dependendo da pressa, ou para tirar uma dúvida, alguma coisa assim? Essa dúvida, por exemplo, exame de HCG, gravidez. Às vezes o laboratório já fechou e aquela mulher ela está na dúvida, vai lá na farmácia e faz. Mas o que eu quis dizer antes falando dessa questão de triagem e diagnóstico? Pode ser que ela consiga resolver com esse exame de triagem, ou pode ser que não, pode ser que a menstruação dela não desça e ela ainda continua na dúvida e ela vai ter que investigar um pouquinho melhor. Ou ainda a gente tem que pensar nos exames que dão um resultado falso negativo, falso positivo. Então, quando a gente fala de testes rápidos, né, de farmácia, ou não dá para também dizer, tem laboratórios que também utilizam esses testes similares e parecidos dentro do laboratório, mas o laboratório ele vai ter mais artifícios ou outras metodologias para confirmar aquele resultado. E a farmácia, por hora, pela nova RDC, somente exames pontuais, punção digital, que são rápidos. São liberados em até 30 minutos. E assim, você pode também comprar os medicamentos e fazer esse check-up anual que eles fazem na farmácia? Tem como fazer também? Sim, os medicamentos você compra normalmente dentro da farmácia. O que é esse novo serviço dentro da farmácia? É que os farmacêuticos hoje eles têm consultório farmacêutico, também super novo. E ele pode ter um consultório farmacêutico dentro da farmácia. E esses exames de triagem, eles podem auxiliar nesse monitoramento de alguma patologia que o próprio farmacêutico pode diagnosticar e tratar. Então, tem algumas situações que o farmacêutico já pode fazer. A ideia de fazer exames dentro da farmácia é nesse auxílio. Por exemplo, o paciente diabético, ele foi no médico, mas ele também faz a consulta com o farmacêutico. O farmacêutico vai verificar a questão dos medicamentos, o horário para ele administrar os medicamentos, se ele toma insulina, o horário que ele vai usar a insulina. E aí, nessa consulta farmacêutica, o farmacêutico pode fazer a glicemia de jejum da punção digital para verificar como está naquele momento. Essa é a ideia desses exames da farmácia. Mas, Fernanda, assim, caso a pessoa fez o exame na farmácia, deu alterado, é preciso confirmar esse resultado também no laboratório? É importante fazer isso ou não precisa? É importante porque do laboratório você vai ter um laudo, né? Com todos aqueles numerozinhos, todos aqueles dados que saem prontinhos. Que os médicos precisam, os profissionais da saúde precisam. Então, o que eu digo? Os exames em farmácia vieram para auxiliar? Vieram, porque o laboratório não fica aberto 24 horas ainda. Pode ser que agora comece a se mexer um pouquinho. Mas tem alguns dentro dos hospitais que ficam para urgências, né? Para urgência, quando você vai ao médico. Que tem que fazer uma cirurgia ou acidente e tal. Tem que ter lá dentro 24 horas. Tem que ter lá dentro. Mas você, por livre e espontânea vontade. Eu quero fazer um exame de dengue agora, eu acho que eu tô com dengue. Eu posso ir na farmácia fazer um NS1? Posso. Será que eu estou? Será que não estou? Vou levar para o médico e vou pedir um exame confirmatório. É importante falar isso para a população porque pode
questionar também. E aí, dentro da RDC, existe uma normativa. Laboratório funciona com aquelas especificações e farmácia também. Então, se você tem dúvida, tem que entrar em contato com os órgãos que regulamentam laboratório e farmácia. Farmácia CRF, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. E o laboratório pode ser Conselho Federal de Farmácia ou Biomedicina, que tem duas especialidades que podem ser responsáveis técnicos, né? Fernanda, e por que pode ocorrer essa diferença de resultados para precisão de confirmação? Assim, o que pode mudar ali? Principalmente essa questão da fase pré-analítica que eu te falei antes. Que é a pulsão do digital contra o direto no sangue ali, na veia, assim. Exatamente, tu pegou o ponto. É esse mesmo. Por quê? E também a questão do horário que tu vai fazer. A gente tem que pensar que a gente tem hormônios que regulam várias situações do nosso corpo durante o dia, né? Então, o teu exame na parte da manhã, ele é tipo um exame diferente da parte da tarde, né? E a questão daqueles tubos que eu falei, que quando a gente coleta dentro do laboratório, a gente evita interferentes. Evitando esses interferentes na amostra, que pode ser lipemia quando tem gordura, icterícia quando a pessoa está com alguma situação específica, isso vai fazer com que a gente tenha uma amostra fidedigna. Então, essa diferença é muito comum. Então, por isso que precisa, de fato, confirmar com o exame laboratorial. Então, até por isso que existe essa diferença de exames, né? Realizados em farmácias e laboratórios, né? Por exemplo, tem que ter esses cuidados aí. A farmácia, você está com pressa, precisa resolver ali, mas não ele é certo, mas não é o 100% certo. Você pode confiar ali para você ter um norte do que você precisa, é isso? Exatamente isso. Porque eu entendo um pouquinho isso aí, gente, porque fiz bariátrica há 12 anos e cada 6, 7 meses tem que fazer aquela bateria de exames. Sim. Então você sabe, e geralmente se você faz sempre no mesmo laboratório, você consegue acompanhar as diferenças. Às vezes você precisa mudar um pouquinho de laboratório porque fica meio parecidos ali, né? Mas é importante fazer esse acompanhamento, você tem que fazer, até para qualquer tipo de doença, até o dengue, você falou, se eu cheguei para fazer, eles pediram, às vezes demora um pouquinho no laboratório, como ela falou, principalmente na época ali do Covid, demorava dias, né? E lá você ia lá com o canudinho na hora, eu infartava até sair uns 20 minutinhos lá para ver esse resultado. Então, mas foi uma forma de ajudar naquele momento. Então a farmácia está aí para ajudar também nesses momentos, né? Para ajudar, e por isso que a gente tem essa nova normativa para regulamentar, porque todo mundo precisa de um norte, né? Todo profissional precisa ser fiscalizado, orientado. Então, a gente tem uma normativa nova para garantir que tudo está sendo feito da melhor forma possível e sempre com gestão da qualidade, dentro da farmácia e dentro do laboratório também. É importante também você fazer esses exames no laboratório de confiança, onde você confia. Assim como ela falou, você tem que saber com o teu médico se é em jejum, não é com jejum, posso fazer à tarde, qual é o tipo de exames que eles vão fazer. Tudo isso eles especificam bem lá. De repente até entrar em contato com o laboratório antes, que tem, a gente está falando aqui de exame de sangue, mas tem uns de urina, que é proteinúria, 24 horas, tem que ter um cuidado diferente. Tem um que é só na parte da manhã, que é com glicose. Exato. Então são vários tipos ali, é muita coisa até pra gente paciente saber. Então, por isso que é bom se informar sempre desses cuidados, né, Fernanda? Com certeza. Esse preparo pré aí, essa fase pré-analítica, é desde o paciente em casa. Ele saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer antes de fazer o exame. Então... É isso aí, para dar um resultado bom, porque senão os médicos brigam, gente. Então tem que se cuidar. A gente tenta cuidar bem aquela semana antes de fazer os exames para dar tudo positivo. Mas se você de casa, de repente, aí ficou com dúvida, tudo positivo, no normal, né, gente? No controle ali. Mas se de repente você em casa aí ficou com dúvida, quer saber mais, quais que são os tipos de exames, o que precisa, entre em contato, eu vou deixar o Insta da Fernanda ali. Você pode tirar essas dúvidas com ela ou mesmo sugerir pautas para ela. Fernanda, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto que eu vi no seu Insta lá no Ver Mais. Ela vem novamente aqui com a gente abre esse leque aqui, porque a gente poderia ficar a tarde toda falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e a gente sabe que existe vários tipos de segmentos aí também de exames, né, Fernanda? Isso mesmo. Então, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Venho aqui também, adoro falar sobre a minha área mesmo. Então, show de bola. Gratidão, obrigado por essa aula aí. Imagina. E venha mais vezes aqui no nosso Ver Mais. Gratidão. Bom, bora pro intervalo, gente? A gente vai pro intervalo, mas eu volto rapidinho. É só o tempo de beber uma água. Daqui a pouquinho eu tô de volta aqui no Ver Mais. Bora lá interagir.